Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu vim aqui falar de um assunto bem interessante. Eu sou filiado ao MDB, paulistano, eu voto em São Paulo, apesar de morar em Mariporã, né? E, bom, o prefeito Ricardo Nunes, que é extremamente popular, tem índice de rejeição altíssimos, lançou a proposta de passe livre de ônibus. Eu particularmente já sou contra a ideia do bilhete único. Eu acho que alguém paga você paga uma passagem e ganha, digamos assim, mais 3 de conexão. Óbvio que isso daí alguém paga as outras 3, certo? Bom, isso é um tema antigo, o passe livre, e foi até tema da jornada de junho de 2013, ou seja, 9 anos atrás. Contudo, fica-se a pergunta, a custo de que vai ser esse passe livre? Porque não existe motorista grátis, motorista livre, melhor dizendo, não existe diesel livre, não existe pneu livre, não existe mecânico livre, não existe manutenção livre. Tudo tem o seu custo, certo? Ninguém vai trabalhar de graça simplesmente em prol da cidade. E bom, as empresas de ônibus já recebem subsídios enormes. Certo? Então o que acontece? Isso daí é o que dá você manter esse sistema que não funciona. Passagem de ônibus é um custo, e quem tem que pagar é a pessoa, o usuário, seja através de reposição salarial, por exemplo, ele gasta na viagem de ônibus, o patrão repõe com o vale transporte, seja como for. Só que, bom, isso não pode ficar assim, certo? E eu não vou dizer que ele vai aumentar impostos ou simplesmente sair cortando coisas. Por falar nisso, uma questão que fica não há remédios, isso desde a gestão Dória, a falta periódica de remédios básicos da tabela SUS nos pontos de distribuição. Então, o que acontece? É a custo disso que vai vir esse passaporte livre? As pessoas vão poder... Porque tem aquele site, aqui tem remédio, que é ridículo. Simplesmente ridículo. E por que é ridículo? Porque ele é um dado desatualizado. Você vai buscar o remédio lá longe da sua casa, você vai ter passe livre. Só que você não vai ter... Só que não tem o remédio. O banco de dados está desatualizado. Ou seja, você vai ficar rodando a cidade inteira atrás de remédios que não tem. Como fica isso? É o que o senhor prefeito Ricardo Nunes não está respondendo. E é o que ninguém está perguntando. Certo? Então é por isso que eu digo que isso daí não só precisa ser muito bem estudado, esse passe livre, como precisa ser visto com muita responsabilidade. Pois existem áreas que são totalmente ineficientes na prefeitura na cidade de São Paulo.
baseado no jeito PSDB de governar, que é destruir o erário, endividar o erário, servir o tesouro público só para pagar a dívida, enquanto eles posam com a fama de tocadores de obra. O que acontece? E terceirizar a manutenção, certo? Como já aconteceu com os cemitérios, onde você tem roubos de arte tumular em cemitérios que são praticamente museus a céu aberto, como a Consolação, a Araçá e por aí vai. E quando eu digo roubos, não é só parte de luxo. Se vocês acompanharem canais como Carlos Me Explica Isso, ele vai mostrar que teve recolocar as plaquinhas de acrílico eram de bronze e foram de acrílico, e foi postas em acrílico, de um jogador chamado Denner, da Portuguesa. Só que quando ele foi lá, ele constatou que roubaram a plaquinha, a fotinho de porcelana. Que valor tem aquela lá para roubarem? Aquilo é um roubo só pelo exercício do roubo. Entenderam? Então, bom, o que eu quero deixar claro é o seguinte: esse passe livre, caso aprovado, só vai servir para escamotear cada vez mais a incompetência da gestão paulistana. Certo? E o método PSDB de governar, que parece que ele foi embora, mas ele vai continuar. Por quê? E isso é um lado bom da polarização. Não podemos negar. Tirar o PSDB do comando do Estado foi um avanço e tanto. Mas quando eu digo que devemos pensar bem, é porque simplesmente eu acho que devemos repensar o sistema de transporte de São Paulo. Não só de São Paulo, como da região metropolitana como um todo, e até do interior. Por exemplo, pegar um ônibus de final de semana é um pesadelo. Além de ser demorado, é cheio, tem o risco de assaltos, um monte de coisa que deve ser pensado não só por São Paulo, mas por prefeituras de toda a região, certo? Então, por isso, eu digo, eu sou contra o passe livre, que também é uma fonte de arrecadação das prefeituras, certo? Isso quando elas não são vendidas para lobistas, donos de empresas de ônibus, como tem aos montes, certo? É que nem, por exemplo, eu conheço o caso de um vereador numa cidade que disse que precisava de 300 mil para fazer a campanha dele. E só que se ele fosse eleito, o cargo daria 268 mil reais ao longo de 4 anos de salário. E tudo isso daí por quê? Porque ele visava subornos. Então, basicamente, esse passe livre também é um salvo-conduto para a corrupção. É que nem já teve casos em São Paulo, por exemplo, onde era cobrado pelo quilômetro rodado, o preço era pago pela prefeitura pelo quilômetro rodado, onde eles deixavam o ônibus com a suspenso e deixavam um funcionário girando a roda do ônibus para alterar o mostrador de quilometragem. Não queimavam nem diesel.
certo? Então, assim, isso é o tipo de coisa que só favorece a corrupção. E além de negar, privar a cidade de serviços públicos básicos que ela já é carente. Remédio imposto é importante. E quando eu digo isso, eu estou apontando um problema. Se você, que é meu ouvinte, que é de São Paulo, pode apontar vários outros que são concernentes à gestão da prefeitura, só da prefeitura, como obras incompletas e por aí vai, certo? Então eu já digo, o MDB nacional, o MDB estadual, presidente Baleia Rossi, deputado Baleia Rossi, demais deputados estaduais e federais podem apoiar essa ideia, mas eu já digo que eu sou contra, independente de como isso for feito. É que nem o Haddad em 2013, quando ele era prefeito, ele disse que isso custaria, melhor dizendo, 8 bilhões, o que seria a arrecadação da cidade com o IPTU, o passe livre. E ele falou isso, vazou um áudio, não tinha WhatsApp tanto assim, né? O WhatsApp na época não tinha áudio. Foi uma gravação de uma entrevista que ele falou isso num tom jocoso. Então hoje, que está num custo estimado de 12 bilhões, ou seja, um crescimento de 33%, de metade, porque de 8 para 12 é metade, né? Eu sou de humanas, pessoal, me desculpem. Então a gente já vê que vai fazer falta numa cidade que tem um orçamento de 33 bilhões de reais. Pode parecer muito, mas são 33 bilhões de reais para mais de 11 milhões de habitantes. Certo? Então, por mais que se justifique e aí mais, quem vai deixar de andar no seu carro, ouvindo sua música, no conforto, tem uma gota de suor aqui, no conforto, e vai entrar num ônibus apinhado, só porque é de graça. Tem que ser muito mesquinho para isso, certo? Então, por isso que essa é uma das justificativas que valem o projeto disso. Então, eu espero que pensem bem, com sabedoria, e pensem nos outros problemas do município de São Paulo, certo? Então, abaixa o passe livre. Eu sou Urbano Agronopólogos e esse foi o podcast Sem Esperança. Obrigado.